Olha, criança, se eu pudesse dar um conselho pra vocês seria: estude bastante para que você não precise trabalhar aos finais de semana. Vai por mim. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Louca. Não, então, hoje eu resolvi falar sobre redes sociais e ansiedade. Na verdade, já faz bastante tempo que eu não faço nenhum vlog, assim, que eu vou falando diretamente pra câmera e tal. Tava sentindo falta, tô numa noite daquelas em que, né, tô prestes a começar meu turno de trabalho. E resolvi falar a respeito disso, porque eu tenho pensado bastante a respeito disso nos últimos dias. Sobre como as redes sociais meio que me deixam um pouco enlouquecido, na real. Eu vou falar um pouco a respeito da minha história com as redes sociais. Eu lembro bem do final dos anos 90, quando houve o boom dos reality shows. A reality TV virou um fenômeno. Quando essa coisa de reality show começou a ser um lance, assim, com o Big Brother. Eu lembro que na época eu fazia cursinho pré-vestibular, foi a primeira vez que eu fiz cursinho pré-vestibular na vida, e eu me lembro bem de um texto que eu li naquela época que falava que vida real é vida privada. Para você ver como essas coisas ficam na nossa cabeça. Eu nunca me esqueci daquele texto. Eu não sei, eu não me lembro a fonte, eu não me lembro exatamente de onde, mas eu lembro que era um texto que vinha na apostila, fazia cursinho no Objetivo na época, que falava sobre como as pessoas não são elas mesmas quando elas sabem que estão sendo vigiadas. Isso ficou na minha cabeça desde então e eu sempre lembro daquele texto. Quando a internet começou, não era como é agora, obviamente, não existia redes sociais como existem hoje. Eu lembro que no Brasil as redes sociais começaram a virar um lance com o Orkut. Nos Estados Unidos era o MySpace, né? As pessoas usavam bastante, os fãs de música. Surgiram outras redes sociais e então veio o Facebook e todas essas que a gente conhece até hoje. E eu sempre fui um pouco cético com essa coisa de redes sociais. Eu sempre fui o tipo de pessoa que fica com o pé dentro e outro fora. Eu sempre gosto de conhecer todas elas, mas eu nunca fui um grande fã, um grande entusiasta da coisa das redes sociais. Mas mesmo assim, sempre estive em todas elas. Eu tive Orkut, depois veio Facebook, Twitter, Instagram, todas essas redes sociais. E mais de uns anos pra cá, eu acho que dá pra englobar também dentro da coisa das redes sociais, todos os aplicativos que hoje em dia estão no celular, não estão só no computador, como estavam, não é, no início dos anos 2000. A coisa dos aplicativos de pegação, aplicativos de encontrar pessoas que estão próximas e essa coisa toda, que fazem com que toda a ansiedade que rodeia esse tipo de tecnologia esteja não só no computador, estejam na sua mão o tempo todo. E alguns anos atrás eu percebi, sei lá, uns 2 anos atrás eu percebi que o meu comportamento muda muito quando eu estou nas redes sociais, quando eu estou com o celular, com a rede social, e quando eu não tô. É uma questão de ansiedade constante, assim, é uma questão de saber que você tá ali se expondo o tempo todo e consciente ou inconscientemente querendo um feedback das pessoas o tempo todo. E eu mencionei a questão do texto no início do vídeo, do texto que eu li quando eu era garoto, porque eu acho que uma das principais coisas que me traz tanta ansiedade, tanta infelicidade nas redes sociais nas redes sociais nós não somos de fato quem nós somos. Eu lembro que eu sempre falava a respeito disso quando eu era mais novo, que era um medo real que existia e existe até hoje de não estar sendo eu mesmo, de não estar sendo fiel comigo mesmo. E eu acho que é o grande problema, a grande questão, grande parte do meu incômodo com as redes sociais, da minha ansiedade com as redes sociais vem desse medo, porque eu acho que no fundo, lá no fundo do meu cérebro, eu sei que nas redes sociais eu não sou eu. Eu sou uma versão recortada e muito esquisita de mim, assim.
Isso é muito esquisito. É uma sensação de desconexão. O que é irônico se você parar para pensar que, no fim das contas, as redes sociais deviam trazer uma sensação diferente, deviam ser o oposto disso. Eu comecei a perceber isso quando, há algum tempo atrás, eu fui assaltado e fiquei tipo um mês sem celular. Você vai percebendo que a sua cabeça ela fica diferente. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios, sabe? De continuar com o celular, mas deslogar das redes sociais, desinstalar os aplicativos, esses aplicativos de pegação do celular. E eu fui percebendo que a cada passo que eu dava no sentido de ir saindo das redes sociais, a minha ansiedade ia melhorando. E eu acho que não dá para descartar a questão geracional que existe aí. O fato de eu sou um homem de 32 anos e eu não acho que a minha cabeça seja como a cabeça de um jovem, uma criança, um adolescente, um jovem adulto em relação às redes sociais e à tecnologia em geral. Porque eu acho que eu li uma outra matéria recentemente que falava que a minha geração, a geração das pessoas que têm 30 e poucos anos, até seus quase 40, é a última geração ativa nas redes sociais que ainda se lembra como era a vida antes das redes sociais. E eu nunca havia parado para pensar nisso e me veio esse estalo, assim, que coisa maluca. Então eu realmente acho que existe uma coisa, assim, de geração. Pessoas que já passaram dos 30 têm uma relação diferente. O nosso cérebro, ele é condicionado de outra forma. Embora eu conheça pessoas de 20 e poucos anos que também reclamem a respeito das redes sociais. Então, eu não tenho, assim, eu não tenho dados científicos, eu não tenho como comprovar, porque pessoas muito jovens também reclamam. Eu acho que as gerações lidam com a tecnologia e com as redes sociais de formas diferentes, mas isso é um palpite meu, eu não tenho nenhum estudo para dizer aqui que realmente é isso. Mas eu acho que é diferente. E aí, finalmente, eu decidi parar de andar com o celular. Hoje em dia eu passo grandes períodos de tempo sem o aparelho, simplesmente. A grande maioria das pessoas que eu conheço, que são próximas a mim, sabem onde eu estou. Na maior parte do tempo eu estou entre a minha casa e o trabalho. As pessoas mais próximas têm os telefones desses lugares e eu me sinto muito melhor dessa forma. Eu estou aprendendo a administrar, porque agora que eu posto vídeos na internet, eu, de certa forma, preciso estar também conectado. Então, eu estou aprendendo a administrar o tempo e administrar meu tempo nas redes sociais para que seja o suficiente para que eu esteja nelas, né, por um período de tempo, mas que eu não morra de ansiedade e depressão com a ideia de que eu não tenho permissão para ser eu mesmo nas redes sociais e eu preciso entrar na onda da maioria das pessoas, de ficar o tempo todo postando e mostrando que a minha vida é perfeita, quando na realidade ela não é. Entende? Conta pra mim, o que vocês acham? Se vocês acham que isso que eu falei faz algum sentido, eu posso ter viajado na maionese. Isso não é muito difícil de acontecer, mas conta pra mim nos comentários o que vocês acham a respeito disso, se vocês usam as redes sociais, se vocês sofrem com a ansiedade que as redes sociais trazem à vida moderna, se você conseguiria ficar fora das redes sociais. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe o que fazer, lembrando que esse canal é uma ponte entre a gente. Até mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você certamente é uma pessoa muito especial. Eu gostaria de pedir que você me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, os links estão na descrição. Eu sei que é meio irônico, mas nem tudo é ruim nas redes sociais. Elas podem trazer grandes benefícios se utilizadas de forma cuidadosa e um deles, para mim, é a possibilidade de manter contato com as pessoas que eventualmente assistem meus vídeos. Então, me adicionem e caso queiram bater um papo, geralmente eu estou disponível durante a madrugada. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Beijão!